Você já parou para pensar que existe um código oculto por trás de tudo o que acontece no universo? As 7 leis do Hermetismo, transmitidas há milênios pelos sábios do Egito Antigo, guardam segredos que explicam o funcionamento da realidade, da matéria aos pensamentos, das emoções à espiritualidade. Mais do que teorias, essas leis são ferramentas práticas para transformar sua vida e expandir sua consciência. Ao compreender esses princípios, você começa a perceber padrões onde antes havia caos, sentido onde antes havia confusão. É como se você colocasse óculos que revelam a arquitetura invisível do universo, permitindo agir com mais clareza, poder e sabedoria. Cada lei é como uma chave que abre uma porta para dentro de você e para além do mundo físico, mostrando que tudo está conectado e que você tem o poder de moldar sua experiência. Neste vídeo, vamos explorar cada uma dessas 7 leis com profundidade e simplicidade, trazendo exemplos práticos e reflexões poderosas. Prepare-se para mergulhar em um conhecimento ancestral que pode mudar sua forma de viver, pensar e sentir, porque ao dominar essas leis, você domina a si mesmo. O princípio do mentalismo ensina que o universo é uma criação da mente. Tudo o que existe, do mais denso ao mais sutil, tem sua origem na consciência universal. Assim como um sonho é real para quem sonha, toda a realidade é um grande pensamento mantido pela mente cósmica. Isso significa que o mundo externo é um reflexo do mundo interno. Compreender isso é como acordar de um longo sono e perceber que sempre tivemos o poder de moldar nossa realidade a partir do que pensamos, sentimos e acreditamos. Nossa mente é como um pincel e a realidade uma tela em branco. Os pensamentos são tintas energéticas que moldam nossas experiências. Se cultivamos ideias de escassez, medo ou raiva, pintamos um mundo hostil. Se, por outro lado, nutrimos pensamentos de paz, gratidão e propósito, a realidade começa a refletir essas vibrações. O segredo está na escolha consciente dos pensamentos. Assim como um artista pode mudar sua obra a qualquer momento, também podemos reescrever nossa história, começando por dentro. Essa lei nos dá acesso a uma liberdade poderosa, a de criar. Saber que tudo é mente é assumir a responsabilidade pela própria vida. Nada muda lá fora se não houver mudança aqui dentro. Esse entendimento nos prepara para a próxima chave, a correspondência. Pois se tudo é mental, então tudo o que está fora é reflexo do que está dentro, e vice-versa. Essa ponte entre os mundos é o próximo passo na jornada do despertar. O princípio da correspondência nos mostra que o universo opera de maneira fractal. O que acontece em um nível da existência se reflete em todos os outros. Como é em cima, é embaixo, como é dentro, é fora. Essa máxima revela que há harmonia entre o microcosmo e o macrocosmo, entre o interior humano e o movimento das estrelas. Assim como o átomo imita o sistema solar, nossas emoções internas espelham o que vivemos no mundo exterior. Nada está desconectado. Tudo dança em sincronia com uma ordem sutil e invisível. Essa lei é como um espelho de dupla face. Quando você sente caos interno, ele se reflete nas relações, nas decisões, no ambiente. Da mesma forma, se há paz dentro de você, o mundo à sua volta parece mais leve. O exterior é apenas uma projeção do interior. A transformação verdadeira começa de dentro para fora, como uma planta que cresce a partir de uma semente invisível no solo. A mudança no mundo começa na vibração dos nossos pensamentos e emoções mais sutis. Aplicar esse princípio no dia a dia é um convite ao autoconhecimento. Observar o que acontece fora é uma oportunidade para entender o que ainda precisa ser curado dentro. Isso torna cada experiência um portal de crescimento. Ao assumir essa responsabilidade, deixamos de culpar o mundo
e passamos a reconhecer que somos co-criadores da realidade. Esse entendimento abre caminho para o próximo princípio, a vibração, pois é através do movimento da energia que essa correspondência acontece em todos os níveis da criação. O princípio da vibração revela que tudo no universo está em constante movimento. Não existe verdadeira imobilidade. Até mesmo os objetos mais sólidos vibram em níveis imperceptíveis. Tudo vibra: as emoções, os pensamentos, a matéria e até mesmo o espírito. A vida é uma sinfonia energética em eterna oscilação. Compreender isso é como perceber que estamos dentro de um oceano invisível, feito de ondas e frequências, onde tudo vibra e interage. Nada está isolado ou imóvel. Estamos todos dançando numa coreografia cósmica. Cada pessoa carrega sua própria vibração, como se fosse uma estação de rádio emitindo sinais o tempo todo. Essa frequência molda a realidade ao redor, atraindo situações, pessoas e experiências que ressoam com o que está sendo emitido. Emoções como medo, raiva e tristeza vibram em baixas frequências. Já o amor, a gratidão e a alegria emitem vibrações mais elevadas. Mudar sua vibração é como trocar a estação. O conteúdo muda, mesmo que o mundo externo pareça o mesmo. A vida responde ao que você vibra, não ao que você deseja. A vibração é a ponte entre o invisível e o visível. Para transformar a realidade, não é preciso lutar contra ela, mas sim mudar o que está vibrando em você. Práticas como meditação, respiração consciente, contato com a natureza, música elevada e pensamentos construtivos são como instrumentos que afinam a alma. E quando você muda sua vibração, tudo ao seu redor se reorganiza. Isso nos prepara para compreender o próximo princípio, a polaridade. Pois se tudo vibra, cada vibração possui extremos opostos que fazem parte da mesma essência. O princípio da polaridade nos revela que todos os opostos, por mais extremos que pareçam, são, na verdade, manifestações diferentes de uma mesma essência. Calor e frio são apenas variações de temperatura. Luz e escuridão são intensidades de uma mesma vibração. Essa lei nos convida a enxergar além das aparências e reconhecer que tudo no universo existe em um espectro contínuo, não em absolutos. Assim como o inverno contém em si o anúncio da primavera, toda sombra guarda em si o potencial da luz. Compreender essa polaridade nos permite mudar de estado emocional ou mental com mais consciência. Se estamos em um polo negativo, tristeza, raiva, medo, podemos, por meio da vontade e da prática, nos mover em direção ao polo positivo da mesma energia. É como ajustar a sintonia de um rádio. A frequência sempre existia, mas era preciso girar o botão para encontrá-la. Quando reconhecemos que tudo é dual e que temos o poder de transitar entre os polos, começamos a transformar nossa experiência interior e, por consequência, a realidade externa. A polaridade é uma ferramenta de equilíbrio e crescimento. Quando deixamos de julgar os extremos e começamos a integrá-los, despertamos a sabedoria do centro. O equilíbrio nasce da consciência dos dois lados e da capacidade de transitar entre eles sem se perder. E ao desenvolver essa flexibilidade interior, nos tornamos menos reativos e mais conscientes. Com isso, percebemos que os opostos não apenas coexistem, mas são necessários. E é no vai e vem entre esses polos que surge o ritmo. O próximo princípio que nos mostra que esse movimento constante é a dança fundamental da existência. O princípio do ritmo ensina que tudo na vida se move em ciclos. Há altos e baixos, avanços e recuos, nascimentos e mortes. Tudo pulsa conforme um ritmo natural. Assim como o mar tem suas marés, o coração tem seus batimentos e o dia se transforma em noite, nós também somos regidos por esse fluxo invisível. Resistir a ele é como tentar nadar contra a correnteza. Aceitar seu movimento é compreender a dança da vida.
Esse princípio nos convida a viver com mais equilíbrio, respeitando os tempos de ação e recolhimento. As emoções seguem esse mesmo compasso. Ora nos sentimos elevados, ora mais introspectivos. Quando ignoramos esse ritmo, criamos tensão e frustração. Mas quando o compreendemos, passamos a navegar pelas emoções com mais sabedoria, sabendo que nenhum estado é permanente. A tristeza anuncia a chegada da alegria, assim como o inverno prepara o solo para a primavera. O segredo está em aprender a surfar as ondas da existência, mantendo o centro firme, mesmo quando tudo oscila ao redor. Aprender a dançar com o ritmo da vida é uma arte que exige presença, aceitação e sabedoria. Quando deixamos de resistir e passamos a fluir, acessamos um estado de equilíbrio que nos mantém firmes mesmo nas fases mais desafiadoras. Ao reconhecer esse movimento como parte da natureza, entendemos que cada subida e descida tem um propósito dentro do nosso crescimento. E é com esse olhar que nos aproximamos do próximo princípio, o de causa e efeito, que nos revelará que nada acontece por acaso e que todo movimento no universo é uma resposta a algo que foi iniciado. O princípio de causa e efeito nos ensina que nada acontece por acaso. Cada evento, pensamento ou ação é resultado de uma causa anterior e, ao mesmo tempo, dá origem a novos efeitos. O universo não opera por sorte ou coincidência, mas por leis precisas, como uma engrenagem cósmica em perfeita sincronia. Compreender isso é como enxergar a vida como um grande tabuleiro de dominós, onde cada peça derrubada desencadeia uma sequência natural de acontecimentos. Somos, muitas vezes, autores inconscientes dos acontecimentos da nossa vida. Pensamentos recorrentes, atitudes automáticas e emoções não resolvidas funcionam como causas invisíveis, que mais cedo ou mais tarde se manifestam como efeitos no mundo externo. Isso não é punição, mas reflexo. Assumir essa verdade é assumir o controle. Se você mudar a causa, inevitavelmente mudará o efeito. É como plantar uma nova semente em vez de reclamar da colheita anterior. Ao compreender e respeitar a lei de causa e efeito, deixamos de ser vítimas das circunstâncias e nos tornamos arquitetos do nosso destino. Cada escolha é uma semente, e cada ação uma direção. Tornar-se consciente das causas que geramos é o caminho para viver com mais propósito e equilíbrio, e é com essa consciência que avançamos para o próximo princípio, o do gênero, que nos ensina sobre a força criadora presente em tudo, e como o equilíbrio entre o masculino e o feminino pode nos conduzir à verdadeira manifestação. O princípio do gênero nos revela que em tudo existe o masculino e o feminino, não apenas nos corpos ou nas identidades, mas em todos os planos da existência. Essa dualidade criadora está presente na mente, na alma, nas ideias e nas ações. O masculino é força ativa, lógica, penetração e direção. O feminino é força receptiva, intuição, gestação e manifestação. Quando essas energias estão em equilíbrio, criam, transformam e dão forma à realidade. É como o Sol e a Lua que juntos mantêm o ciclo da vida. Dentro de cada um de nós, essas forças coexistem. Quando agimos sem pensar, usando apenas o impulso, estamos em desequilíbrio com o masculino. Quando ficamos apenas no sentir, sem agir, nos perdemos no excesso do feminino. A verdadeira criação surge da união dessas duas energias internas, pensar e sentir, agir e acolher, falar e escutar. É como compor uma música. A melodia, feminina, precisa do ritmo, masculino, para existir como canção. Ao integrar esses aspectos, nos tornamos seres mais completos e conscientes do nosso poder criador. O princípio do gênero é a base da criação, tanto do universo quanto da nossa própria vida interior. Quando reconhecemos e cultivamos essas forças em equilíbrio, nos tornamos canais de inspiração, cura
e transformação. Essa união nos permite manifestar ideias com clareza, amar com profundidade e agir com sabedoria. E com essa compreensão, estamos preparados para integrar todos os princípios anteriores em práticas reais, no dia a dia. Essa aplicação concreta das leis herméticas será o foco dos próximos capítulos, onde veremos como essas verdades eternas se tornam ferramentas vivas de transformação. Usar o mentalismo para criar a realidade é compreender que a mente é a origem de tudo. Se o universo é mental, como ensina o hermetismo, então nossos pensamentos são as sementes do que iremos colher no mundo físico. A mente funciona como um projetor e a realidade é a tela. Tudo o que vivemos, situações, relações, desafios e conquistas, começa como uma ideia, uma imagem mental. Por isso, o primeiro passo é observar com atenção o que estamos pensando repetidamente, pois são esses pensamentos que moldam nossa existência. A criação consciente começa com a clareza. Não basta apenas desejar algo superficialmente, é preciso alinhar pensamento, emoção e intenção. Visualizar com detalhes, sentir como se já fosse real e manter a mente focada são atos poderosos de cocriação. É como programar um GPS. Quanto mais específico o destino, mais fácil será chegar. Afirmações positivas, meditação e foco diário são práticas que ajudam a recondicionar a mente para manifestar uma nova realidade. Mas não basta pensar positivo ocasionalmente. É preciso cultivar uma mente consciente constantemente. Criar a realidade com o mentalismo é um processo diário, como regar uma planta. A disciplina mental transforma desejos em ação e ação em manifestação. Com prática, nos tornamos mestres da própria vida, arquitetos do próprio destino. E é essa consciência que nos prepara para perceber os sinais de sincronicidade e conexão entre os planos, tema que exploraremos no próximo princípio. A correspondência, a ponte entre o que pensamos e o que o universo nos devolve. Compreender o princípio da correspondência é abrir os olhos para os sinais que a vida constantemente nos envia. Como é dentro, é fora. Não é apenas uma frase bonita, é um mapa. Quando você começa a observar atentamente o que acontece ao seu redor, percebe que tudo está espelhando algo em seu mundo interior. Situações repetidas, encontros inesperados, frases que surgem no momento certo. Tudo isso é linguagem simbólica do universo. A sincronicidade é a forma como o invisível se comunica com o visível. Esses sinais não são acasos, mas reflexos. Um relacionamento conturbado pode ser o espelho de uma ferida não resolvida. Uma oportunidade inesperada pode refletir um novo estado interno de abertura e merecimento. A sincronicidade atua como um espelho mágico que mostra, com perfeição, o que estamos prontos para ver, aprender ou transformar. Decifrar esses sinais exige atenção, presença e sensibilidade. É como ouvir uma música muito suave. Só percebe quem silencia o ruído interno. Quando nos tornamos íntimos dessa linguagem cósmica, cada momento passa a ter significado. As coincidências deixam de ser aleatórias e se tornam guias. Observar os padrões externos nos ajuda a compreender onde estamos vibrando internamente. E ao entender o reflexo, temos o poder de mudá-lo, reescrevendo os sinais futuros. Assim, a correspondência se torna um instrumento de transformação, e para mudar os sinais que a vida nos envia, devemos mudar nossa vibração, o que nos leva naturalmente ao próximo princípio, a vibração, a frequência invisível que conecta causa e efeito em todos os planos. Elevar a vibração é como sintonizar sua alma com uma estação mais clara e harmônica do universo. Quando sua frequência está baixa, tudo parece mais difícil. Os pensamentos ficam pesados, as emoções negativas ganham força e as situações se tornam mais desafiadoras.
Mas ao elevar sua vibração, você muda imediatamente o tipo de energia que emite e recebe. É como sair de um cômodo escuro e abrir a janela para a luz do sol. Tudo muda. E esse processo começa com a consciência do que você está sentindo agora. Existem várias técnicas simples, mas poderosas, para mudar sua vibração. A gratidão, por exemplo, é uma das mais eficazes. Ela realinha seu foco com o que há de positivo, abrindo espaço para mais bênçãos. A meditação acalma a mente e limpa a energia. O contato com a natureza, o uso consciente da respiração, a música elevada e até os alimentos que você consome são influências diretas sobre seu campo vibracional. Tudo é energia, e cada escolha sua é uma declaração vibracional ao universo. Ao praticar esses ajustes com constância, sua frequência muda, e com ela, sua realidade começa a se transformar. Pessoas, situações e oportunidades alinhadas com essa nova vibração começam a surgir. O mundo externo, que antes parecia resistente, agora flui com mais leveza. É a aplicação viva do princípio da vibração. E quanto mais elevada for sua energia, mais fácil será integrar os opostos internos, compreendendo que luz e sombra fazem parte da mesma essência. Isso nos conduz diretamente ao princípio da polaridade, onde entenderemos como os extremos se unem no caminho da consciência. Equilibrar os opostos internos é como aprender a dançar com a própria sombra à luz da consciência. Todos nós carregamos dentro de nós forças que parecem contraditórias: amor e medo, coragem e dúvida, razão e emoção. Esses polos não são inimigos, mas complementares. Negar um lado cria conflito. Integrá-los gera equilíbrio. Assim como o dia precisa da noite para existir, nossa luz precisa ser sustentada pelo reconhecimento das sombras. O segredo não está em eliminar um polo, mas em usá-los como alavancas para o autoconhecimento e a transformação. Quando negamos partes de nós mesmos, como a raiva, a tristeza ou o medo, essas emoções não desaparecem, apenas se escondem. E o que não é visto se manifesta de forma distorcida no mundo exterior. O verdadeiro equilíbrio nasce da aceitação. Quando reconhecemos nossa vulnerabilidade com compaixão, ela se transforma em força. Quando escutamos nossas emoções sem julgamento, elas nos revelam lições profundas. A arte está em dialogar com nossos opostos internos, como se fossem mestres disfarçados, cada um trazendo uma peça essencial do nosso próprio quebra-cabeça. Essa integração nos torna inteiros. É como afinar um instrumento com duas cordas opostas. Quando há tensão equilibrada entre elas, a melodia flui. O verdadeiro equilíbrio não está em eliminar os extremos, mas em aprender a reconhecê-los e usá-los com sabedoria. Quando unimos luz e sombra, razão e emoção, ação e introspecção, alcançamos uma força mais completa e consciente. Esse domínio interno é o alicerce para uma vida mais alinhada. E no próximo capítulo, veremos como colocar em prática todos esses princípios no cotidiano, transformando a teoria em experiência real e duradoura. Aplicar as 7 leis herméticas no dia a dia é como vestir os óculos da consciência e enxergar a vida sob uma nova luz. Cada princípio não é apenas uma teoria, é uma ferramenta prática para compreender e transformar a própria existência. Quando percebemos que tudo é mente, começamos a cuidar dos pensamentos como quem cultiva um jardim sagrado. Quando compreendemos que tudo vibra, passamos a escolher melhor o que sentimos e expressamos. Assim, o cotidiano deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo fértil de evolução. Cada situação pode se tornar um exercício espiritual. Um contratempo revela o ritmo. Uma discussão mostra a polaridade. Uma intuição forte revela a correspondência. Usar as leis no cotidiano é como aprender uma nova linguagem. No início, é preciso atenção, mas com o tempo se torna natural. A mente se reprograma,
As emoções se alinham e as ações se tornam mais conscientes. A realidade externa, então, responde como um espelho ajustado, refletindo com mais fidelidade a nova vibração interna. Essa prática contínua nos conduz a uma profunda transformação pessoal. Começamos a viver com mais presença, poder e propósito. As leis nos ajudam a sair do piloto automático e assumir a direção da nossa jornada. E, ao vivenciá-las com sinceridade, tocamos uma sabedoria que vai além das palavras. Uma inteligência cósmica que pulsa dentro e fora de nós. É o despertar do mago interior, daquele que reconhece que não há separação entre o espiritual e o material, entre o saber e o viver.